Ora viva, bem-vindo a mais um especial Eleições Angolanas. Nesta edição, vamos fazer o balanço do processo eleitoral e as contestações dos partidos políticos da oposição, nomeadamente a UNITA, a Casa C e a FNLA. Ora, os partidos concorrentes têm até esta quinta-feira a data limite para submeterem ao Tribunal Constitucional angolano os seus recursos de reclamação indeferidos a dias pela Comissão Nacional Eleitoral. Mas até há pouco tempo o Tribunal Constitucional disse à imprensa que ainda não tinha recebido os recursos dos partidos políticos que contestam os resultados definitivos anunciados há dias pela Comissão Nacional Eleitoral. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, anunciou que iria entregar uma reclamação com efeitos suspensivos dos resultados das eleições angolanas de 24 de agosto, que dão vitória ao MPLA com 51,17% dos votos contra 43,95% da UNITA. De acordo com os dados divulgados na segunda-feira pela CNE, MPLA conseguiu fazer eleger 124 deputados e a UNITA garantiu 90 lugares no Parlamento angolano. A coligação Casa CE, que na última legislatura tinha 16 deputados, é a maior perdedora do último pleito eleitoral angolano, pois não conseguiu fazer eleger nenhum deputado para a próxima legislatura. É, por via disso, o grande perdedor e terá mesmo que abandonar a casa do povo depois de 10 anos. Nesta quarta-feira, o movimento cívico Mudei submeteu à CNE uma petição pública, na qual solicita à CNE a divulgação das atas síntese de todo o território nacional. Ora, neste especial Eleições Angolanas, vamos ter um debate com dois analistas. Numa primeira fase, vamos entrar com Edmilson Ângelo, um professor universitário especialista em assuntos africanos. E depois, mais lá para o fim, vamos ter Albino Paquis, jurista e docente universitário. Para já, começo com Edmilson. Edmilson, bem-vindo, boa tarde. Começo com esta pergunta. Depois de terem sido chumbadas as reclamações junto da CNE, dos partidos políticos, nomeadamente a UNITA e Casa CE, agora os processos vão até o Tribunal Constitucional. Acredita que existe aqui uma chance para que essas reclamações dos partidos políticos sejam atendidas no Tribunal? Portanto, muito obrigado, boa tarde também para si. Primeiramente, é necessário aqui frisar de que o espaço de manobra para reclamações acabam por ficar cada vez mais limitado, tendo em conta toda a conjuntura que foi esse pleito eleitoral em Angola. Primeiro, é necessário aqui frisar de que o que estamos a assistir agora acaba por ser uma coerência de parte da oposição, que tem estado a pôr em causa todo o processo eleitoral e que, acima de tudo, também acaba por ter um posicionamento um bocadinho mais soft sobre aquilo que é o processo eleitoral, onde admite que há sim debilidades, mas não vem assumir a vitória. E isso acaba por passar uma mensagem muito forte sobre o processo todo e talvez estamos aqui perante o fim de todo esse jogo político que foi um grande marco para a nossa história. É necessário aqui frisar que talvez aquilo que seria o ponto principal para talvez ter um tipo de influência sobre aquilo que é o processo dos resultados finais, que seria a comunidade internacional, que no posicionamento da UNITA tivemos esse apelo para a comunidade internacional por via de uma comissão com presença de membros internacionais para fazer a recontagem dos votos. A posição da comunidade internacional tem sido vital sobre aquilo que é o espaço de manobra para os partidos da oposição a reclamar o resultado final. Portanto, tivemos os próprios observadores que estiveram no campo a darem claridade nesse processo eleitoral. Tivemos instituições como a União Europeia, como os Estados Unidos, que também têm tentado a ver muitos lados positivos desse pleito eleitoral. Mas a verdade é que os partidos na oposição têm que seguir as linhas legais para dar então aqui aquilo que é suas reclamações, e também estamos a ver mais uma vez o poder da sociedade civil, e acho que é necessário frisar isso, de que essas eleições, talvez não a nível de quantidade, mas a nível de qualidade, foi a eleição que teve melhor participação ativa da sociedade civil, principalmente da juventude. Portanto, vamos claramente assistir todo esse processo das reclamações, mas a verdade é que o espaço de manobra está cada vez mais limitado, e também porque essa vitória do MPLA acaba por soar como uma derrota. Então, Mas, estamos aqui Edmilson, deixa-me só lhe cortar. Quando diz que o espaço de manobra dos partidos políticos está limitado, está a dizer que certo. há poucas chances para os partidos políticos poderem, no caso, acho que os partidos que estão a contestar, poderem sair vitoriosos nesse processo judicial.
Exatamente. Portanto, a minha visão é que há sim pouca chance, principalmente pelaquilo que foi toda a conjuntura do pleito eleitoral, porém, há mecanismos legais para se fazer chegar a essas contestações. A verdade é que nesse exato momento, talvez a nível do Tribunal Constitucional, talvez a nível da sociedade angolana, o pilar principal para qualquer tipo de avaliação sobre como é que foi o processo eleitoral é a própria população, é a própria rede social, são as próprias sociedade civil, com grupos como o Mudei. Então, há aqui meios legais, porém um espaço de manobra para talvez estamos aqui para um processo de recontagem dos votos é muito limitado, tendo em conta toda a conjuntura das eleições e também porque o mundo tem acompanhado o país e talvez aqui estamos perante o pleito eleitoral que tem mais credibilidade da história do país até aqui. Ora, há quem diga que, em nome da transparência, a UNITA, por exemplo, que tem vindo a reclamar alguma vitória nessas eleições, deveria apresentar publicamente as sínteses que sustentam a sua tese de que venceu. Como é que você olha para isto? É possível que a UNITA faça isto? Portanto, acabamos por notar ontem, por acaso, uma maior interação com a Anitta e os grupos da sociedade civil, como o Mudei, onde claramente começa aqui também a procurar mais evidências para dar mais força naquilo que tem sido o seu argumento. Mas a verdade é essa, a verdade é que, tendo em conta tudo o que aconteceu no dia inicial em que os resultados começaram a ser publicados, com muitas sínteses a serem publicadas nas redes sociais, como o WhatsApp, mas a verdade é que, tendo em conta todo o feedback que temos estado a receber dos observadores internacionais, da própria sociedade civil, e é necessário aqui frisar que Angola não é só Luanda, Angola são 18 províncias, e é necessário perceber que para fazer todo esse processo vai levar muito tempo, vai levar talvez até mecanismos que já não existem dentro da própria Comissão Nacional Eleitoral, e claro que acho que estamos aqui perante uma oposição que toma um poder coerente com o seu posicionamento desde o princípio, mas que também começa já aqui a aceitar um bocadinho aquilo que são os resultados finais, mas digo eu que vamos ter que aguardar e a UNITA tem que claramente apresentar todo esse processo para poder ter uma voz ainda mais forte naquilo que é a sua contestação. E como é que ficam, por exemplo, os eleitores que estão expectantes em ver a UNITA a ter uma posição tanto quanto parece ser arrojada? Portanto, é necessário aqui frisar que, por isso é que eu faço essa análise desse pleito eleitoral, a UNITA acaba por ser aqui, ao meu ver, o meio para um fim principal, que foi a comunicação da juventude, que não tinha voz durante muito tempo. Então, essa população que fez a sua voz ser expressida nesse processo, nesse pleito eleitoral, tem noção de que a mensagem foi passada, tem noção de que o sistema em campos principais foi praticamente, foi uma derrota enorme, enorme. Então, nesse exato momento, o que mais aguardávamos era a posição da UNITA logo depois dos resultados finais, que foi uma posição de não aceitar os resultados, mas porém também não aqui afirmar a sua vitória. Então, nesse exato momento, a sociedade civil quer ver como é que será toda a posição da oposição, porém, enquanto o país já começamos a perceber que estamos sim perante uma nova realidade, em um processo em que cada vez mais a sociedade civil vai passar a fazer parte desse processo de democracia no país. Edmilson, mais uma pergunta. Por que você acha que, por exemplo, a UNITA até agora, depois de todas as declarações que já fez, ainda não veio publicamente apresentar as provas que sustentam a sua tese de que vencemos? As atas. Teríamos que fazer Exatamente. essa pergunta. Por que a UNITA não publica as atas até agora, no seu entender? Certo, portanto, ao meu ver, eu acho que há aqui necessário frisar de que a UNITA tem um domínio de certos campos, onde preparou-se que é para conquistar esses campos, mas como disse, Angola vai para além de Luanda e provavelmente noutros campos, principalmente nas outras províncias, talvez não tenha acesso a essas atas, por isso é que estamos a ver uma maior interação entre a UNITA e os grupos da sociedade civil como o Mudei, que têm estado a fazer esse processo, para talvez aqui tirar também alguma base de dados para fortalecer aquilo que é o seu posicionamento, mas a verdade é essa, a verdade é que há uma necessidade de parte da oposição de organizar todos esses mecanismos e talvez o tempo que estão aqui a demorar é realmente para tentar fazer esse trabalho de campo para depois poder apresentar aqui algo que sustenta ainda mais. Como disse, o pilar principal para aquilo que seria uma maior força nesse posicionamento da oposição seria a comunidade internacional, que nesse pleito eleitoral tem dado muita credibilidade sobre o processo todo e que talvez já percebeu que há aqui um espaço de manobra muito limitado para a oposição, talvez conseguir ter a sua mensagem bem passada sobre todo esse processo eleitoral. Aliás, Edmilson, uma última pergunta. Certo? Que efeitos jurídicos poderão ter, por exemplo, as atas e os dados, por exemplo, que o movimento Mudei tem para contrariar aquilo que são os dados já apresentados pela CNE? Portanto, no que toca ao aspecto jurídico, claro, não sou um expertise nessa área, mas é necessário aqui frisar de que
todo esse processo foi acompanhado pela sociedade civil e diretamente, de uma forma efetiva. E todo o trabalho que a sociedade civil, por via de grupos como o Mudei, tem estado a fazer durante todo esse processo, fizeram um trabalho excepcional, um trabalho de aplaudir, e que até aqui continua a ser um ponto focal para aquilo que é a resolução de todo esse jogo político. A verdade é que essas atas são os pilares principais para esse argumento da oposição, mas também é necessário perceber que há também um outro lado. Então, queremos conseguir ter em nossa posse as atas dos dois lados e poder aqui, talvez, internamente fazer um diálogo. Como eu digo, acho que essas eleições também foram um diálogo entre família, onde a sociedade civil e a sua juventude achava que não tinha voz e agora conseguiu a sua voz. Portanto, acho que a nível legal tem talvez algum tipo de poder, mas é como tudo. Há também um outro lado, tanto do lado da CNI como do lado do próprio MPLA, que vai ser necessário aqui criarmos uma solução para analisarmos, e acho que a diferença está a nível de números, mas talvez aqui a vitória começa a cada vez mais ser visível, que foi para o partido no poder MPLA, e vamos então aguardar quais serão os próximos fechos desse processo todo. Muito obrigado, Edmilson Ângelo, docente universitário e também especialista em assuntos africanos, a participar deste nosso debate pós-eleitoral em Angola, para analisarmos, depois das eleições, o rescaldo deste processo e depois também os processos de reclamações que estão a ser submetidos pelos partidos políticos da oposição ao Tribunal Constitucional para verem atendidas as suas preocupações quanto à transparência deste processo. Agora, como tínhamos dito na abertura, vamos ao encontro de Albino Paquice, também jurista e docente universitário. Albino, bem-vindo. Estamos nesta maratona de discutirmos o pós-eleitoral em Angola. A primeira pergunta que eu lhe coloco é: hoje os partidos políticos têm o dia para submeterem as suas reclamações no Tribunal Constitucional angolano para aquilo que foram as reclamações chumbadas pela Comissão Nacional Eleitoral. No seu entender, há aqui uma chance dos partidos poderem ver as suas reclamações atendidas pelo Tribunal? Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. E agradeço o convite que me fazem. Só para corrigir aqui uma cena, que eu sou filósofo, na verdade, embora dê aulas também na Faculdade de Direito, como professor de Filosofia do Direito. O que nós temos vindo a assistir, esta maratona dos erros cometidos naquilo que foram a realização das nossas eleições, esses erros vêm de há 4 meses ou 6 meses, quando nós começamos o registro eleitoral oficioso, ou seja, há uma série de erros que foram cometidos e que, naturalmente, hoje, o que nós vemos no resultado das eleições é apenas o colorário dos erros que foram cometidos. Mas a grande verdade é que não há de facto nenhuma animosidade no sentido do Tribunal Constitucional responder positivamente. Por quê? Duas razões muito simples. A Comissão Nacional Eleitoral não respondeu positivamente, o Tribunal Constitucional não responderá positivamente porque Laurinda Cardoso, que está em frente do Tribunal Constitucional, é militante do MPLA, ou seja, em nenhum momento, durante estes praticamente 2 anos que ela está à frente do Tribunal Constitucional, nós tivemos uma resposta positiva que não fosse a favor, portanto, do partido no governo, o MPLA. Portanto, tudo aquilo que vem no Tribunal Constitucional reclamado pelos partidos da oposição, nós não acreditamos que terá uma resposta positiva do Tribunal Constitucional. E neste caso, está a tentar dizer que a submissão que os partidos políticos da oposição estão a fazer é meramente uma formalidade? É uma formalidade que tem a sua validade no sentido de que todos os atos negativos foram reclamados pelos partidos na oposição, essencialmente a UNITA, que neste momento integra a grande frente patriótica, mas não tem havido resposta positiva, mesmo quando os factos todos demonstram que o tribunal poderia responder positivamente, o tribunal não responde positivamente, porque há uma grande submissão do Tribunal Constitucional, essencialmente na pessoa da sua presidente juíza conselheira do Tribunal Constitucional, há uma grande submissão ao partido do poder, que é o presidente João Lourenço, e, portanto, ela não pode responder diferente daquilo que o partido pensa, diferente daquilo que pensa o presidente João Lourenço. E sendo assim, como é que os partidos, por exemplo, contestatários, poderão reagir e qual é o próximo passo, tendo em conta que terão as suas reclamações não atendidas no tribunal? Há aqui uma questão, muito bem, muito obrigado pela pergunta que coloca. A grande questão é que há uma terceira via sobre a qual nós temos estado a discutir hoje na nossa praça. A terceira via é a população, ou seja, nós não estamos a dizer que o povo pode fazer uma rebelião, mas o povo pode, de facto, fazer uma rebelião, porque é uma terceira via
E nós hoje conseguimos perceber que o MPLA ganhou as eleições, mas praticamente ninguém está feliz com esta vitória do MPLA. Ninguém está feliz com a vitória do MPLA, porque as pessoas, de alguma maneira, querem alguma alteração no xadrez político angolano. E, portanto, essa terceira via, que é a população, a partir do momento em que os partidos políticos reclamam sobre a legalidade dos atos, essa terceira via vai ganhando consciência de que quem assume o poder, aqui no caso o MPLA, vai o assumindo em alguns casos, neste caso das eleições de 2017, não digo, mas agora muito claramente nas eleições de 2022, é muito claro e flagrante aquilo que têm sido os atropelos na própria Comissão Nacional Eleitoral e também nos tribunais superiores. Portanto, este povo, quando perceber que realmente o poder não está legítimo na mão das pessoas que estão a governar, pode fazer uma pressão muito grande ao próximo presidente, que é o João Lourenço no caso, e o próximo governo. Isso pode ter uma grande alteração, portanto, e também beneficiar os partidos na oposição que vão apresentando reclamações ao Tribunal Constitucional e aos órgãos competentes. Ora, Albino, neste caso, pelos dados oficiais divulgados pela CNE, o MPLA ganhou com 51% dos votos. Significa há um número elevado do povo angolano que votou no MPLA. Quando se diz que o povo não está satisfeito, de que povo estamos a falar? Estamos a falar do mesmo povo. Nós aqui temos duas perspectivas interessantes, que a primeira é preciso ver que há uma parte considerável dos angolanos que já não vota no MPLA, mas vota no João Lourenço. E também nós temos que reconhecer, ou seja, as pessoas não votam no MPLA, mas votam no João Lourenço, querem alguma continuidade. São muitas essas pessoas, mas também há uma grande franja da população angolana que quer alternância política, quer dizer, e neste momento, Adalberto Costa Júnior, mais Abel Chivucuvuco, mais um Bloco Democrático, representavam essa esperança que as pessoas queriam ver, quer dizer, e que não existe, de facto, não existe no sentido de que não se vai efetivar. Mas, por exemplo, se nós olharmos para as declarações do Adalberto Costa Júnior, ele diz: ele pode não ter ganho as eleições, mas o MPLA não ganhou com aquela maioria tanto qualificada, ou seja, não é essa a maioria do que o MPLA tem. Portanto, se nós fizermos a recontagem dos votos, a UNITA terá mais 14 deputados, ou mais 10 deputados, o que faz com que haja um equilíbrio no Parlamento. O que nós precisamos em Angola é um equilíbrio no Parlamento, porque os vários governos do MPLA têm sempre maioria, e são maiorias que aprovam coisas que só a eles é que muitas vezes servem. Então, se nós tivermos o equilíbrio no Parlamento, mesmo que não haja alternância política, muita coisa poderia mudar. É disto que a sociedade está a reclamar, é disto que os partidos estão a reclamar, vamos ver, mas eu pessoalmente não tenho nenhuma esperança relativamente a uma resposta positiva do Tribunal Constitucional. Não tenho esperança, talvez venha a surgir, mas não tenho essa esperança, Ora, neste caso, você está a dizer que os 90 deputados que a UNITA conseguiu no Parlamento, que para os historiadores é um número histórico na democracia angolana, não são suficientes para fazer o tal equilíbrio no Parlamento? Não são suficientes. Não são suficientes porque o MPLA continua em maioria com 124 deputados, pode muito bem aprovar as leis conforme lhe apetecer, faz pouco debate. Depois há aqui uma expressão que todo mundo, os intelectuais aqui pelo menos estão a usar, os intelectuais lúcidos que nós temos em Angola, porque outros intelectuais, pese embora sejam lúcidos, venderam-se completamente aquilo que são os favores do partido no poder, dizem sempre, há muita arrogância no governo, o MPLA é um governo muito arrogante. O MPLA tem governantes que andam de carros topo de gama, vidros escuros, nunca veem a realidade das pessoas no bairro. Portanto, quando há esse desequilíbrio no Parlamento, mesmo com 90 deputados, a UNITA não vai fazer a diferença que nós precisamos. Mas o conselho tem sido este. É bom que o MPLA perceba que está a chegar ao fim da sua governação. Portanto, se não tiver cuidado com isto, a terceira via que nós invocamos vai dificultar muito a governação desses 5 anos do João Lourenço enquanto presidente eleito. Olha, Albino, eu queria ouvir de si. Está-se a discutir muito a questão de resultados que possam dar alguma vantagem à UNITA em termos de número de deputados, até chegar mesmo a vencer as eleições. Mas a grande pergunta que se coloca é: onde é que estão as atas que a UNITA diz que tem? E por que a UNITA não as torna públicas, essas atas? Esta pergunta, nós temos feito também esta pergunta à UNITA, e nós, enquanto comentadores aqui, a nível da nossa praça, temos tido contato, inclusive com o presidente da UNITA, não nesta fase, numa fase anterior. O que nós estamos a pedir, se a UNITA tem realmente estes dados, os apresente. Mas o que nós sabemos é que os partidos políticos receberam 84 milhões de kwanzas, depois terão recebido mais 1 bilhão de kwanzas, e a UNITA o que disse foi: nós utilizamos todo o dinheiro que recebemos para controle do voto. Nós estamos à espera que entre hoje e amanhã a UNITA possa ter um site, possa publicar estes resultados para nós podermos confrontar com a Comissão Nacional Eleitoral. Eu pessoalmente que falo, fui observador
ao nível da Igreja Católica, numa missão de observação da Igreja Católica, e nós fizemos um trabalho interessante. Hoje mesmo estamos a apresentar os dados na CEAS, que é a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, aqui no São Paulo. Nós também temos os nossos resultados, naturalmente, não daquilo que são as eleições, mas tanto do trabalho paralelo que nós fizemos. E nós estamos a pedir à UNITA. A UNITA apresenta estes dados para que a sociedade possa confrontar esses dados com aqueles que estão na Comissão Nacional Eleitoral. Mas há aqui um problema. A Comissão Nacional Eleitoral tem 17 comissários e destes comissários, apenas 5 comissários trabalharam naquilo que é o centro de escrutínio. Tudo acontece no centro de escrutínio. Portanto, o grande problema está aí. Esses comissários trabalhando no centro de escrutínio foram escolhidos por pessoas muito ligadas ao MPLA, que determinam a vitória das eleições. Portanto, é aí onde estão os grandes problemas. Queremos que a UNITA publique estas atas que tem, as atas sínteses, e nós, sociedade, vamos poder comparar também os resultados. Olha, uma outra pergunta é, o Movimento Cívico Mudei diz também que fez uma contagem paralela dos votos. E a grande pergunta que se coloca é: que efeitos jurídicos estes dados que o Mudei tem podem ter para a alteração do quadro e dos resultados que já foram divulgados pela CNE? Nenhum dos movimentos, tanto o movimento Mudei como outros movimentos que terão feito contagem paralela, mesmo o próprio MPLA fez contagem paralela, porque tem um centro, a UNITA fez o centro paralelo, estes resultados dos membros, tanto de instituições que não sejam a Comissão Nacional Eleitoral, não têm efeitos sobre os resultados, mas pressionam os resultados. Os efeitos legais, ou seja, a dimensão legal é que tudo aquilo que diz respeito às eleições, o resultado tem que vir da Comissão Nacional Eleitoral. Nós estamos à espera que a Comissão Nacional Eleitoral aceite confrontar os dados que a UNITA tem, naturalmente a UNITA, que é o maior partido da oposição, a UNITA tem, mas a própria Comissão Nacional Eleitoral. Inclusive, nós estamos a pedir que mesmo que nesta verificação paralela tenha que entrar novamente, por exemplo, a Igreja ou então outras organizações internacionais. Mas que nós estamos a pedir isso, porque as pessoas digam que quem ganhou, ganhou com transparência, porque nós temos tido eleições, muitas delas completamente fraudulentas e não transparentes, e isto é muito difícil para pessoas que querem mudar, por exemplo, de partido político, querem mudar de governação do país e percebem que, afinal, estão sempre pessoas a mandar na Comissão Nacional Eleitoral. Isso dificulta muito aquilo que é também o voto e o próprio desejo do povo. Agora, estes movimentos têm, de facto, a sua contagem paralela, mas isso não tem efeito legal sobre as próprias eleições, apenas serve como elemento de pressão. Olha, uma última pergunta. Você disse há pouco que foi até observador neste processo de eleições. A minha pergunta vai: como é que avalia o papel e o trabalho que os observadores nacionais, assim como internacionais, tiveram neste processo eleitoral em Angola? Eu peço muitas desculpas e o que vou dizer pode parecer ofensivo, mas a grande verdade é que o papel dos observadores não tem importância. Peço desculpas em dizer isso. Não tem importância, porque os observadores chegam 48 horas antes das eleições, mas os atos que configuram fraude e não liberdade das eleições, isto é cometido já há coisa de 3, 4, 5 meses. Portanto, os observadores vêm aqui, falam um bocadinho conosco e nós vamos verificar o que é que se passa nas mesas, nas assembleias de voto, mas isto não diz absolutamente nada. Eu fui observador e devo dizer que nós tivemos eleições verdadeiramente muito bem concorridas, embora tivesse tido 50% de abstenção, mas o nosso trabalho é de observar. E quer dizer, não mudamos nada. Quando um observador nacional ou internacional não pode entrar no centro de escrutínio, porque é lá onde acontece tudo, então quer dizer que está a fazer o quê? Não faz nada. Faz declarações e diz que correu tudo bem. Mas correu tudo bem em que sentido? O que importam são as atas. Quando o observador não tem direito a saber das atas, todas elas das 18 províncias e das 20 e tal mil mesas, o observador, quer dizer, não consegue saber. E, portanto, o papel do observador em eleições como as nossas, o observador devia estar aqui em Angola pelo menos 2 meses antes ou 1 mês antes. Quando isso não acontece, vem 24 horas, não consegue fazer nada. Depois, um problema grave. Nós fomos 1.700 e tal observadores a nível nacional, mas nós temos 18 províncias e tivemos cerca de 25 mil mesas, 25 mil assembleias de voto. Não é possível observar isto. Quer dizer, não fazemos praticamente nada. Se nós tivéssemos instituições confiáveis, Comissão Nacional Eleitoral, Tribunal Constitucional, completamente independentes, com a sociedade civil, talvez diríamos que sim. Não temos isto e, portanto, as nossas eleições são o que são. A sociedade tem que fazer pressão e é o que estamos a fazer, aqueles que governam. Olha, para já, mesmo em jeito de um sublinhado, o que é que se pode esperar nos próximos dias em Angola, tendo em conta esta contestação maior dos resultados?
diante da população, antevê que teremos aqui muitos movimentos de manifestações em Angola em prol desta contestação dos resultados já tornados públicos nos próximos tempos? Bem, tem havido, assim muito rapidamente, uma fotografia que faço, que eu observei também, uma província que hoje em Luanda tenho estado a andar para perceber um bocadinho como é que é o nível da população. As pessoas estão calmas, as pessoas estão muito calmas, estão muito tranquilas, ninguém quer guerra, aliás, ninguém tem arma em Angola, senão, portanto, as Forças Armadas angolanas, mas a Polícia Nacional e os órgãos do interior. As pessoas não têm armas e as pessoas não querem fazer guerra, mas as pessoas querem saber dos resultados reais. Nos próximos tempos, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que, eu pessoalmente espero que Adalberto Costa Júnior, mas a UNITA, mas os partidos na oposição tenham uma postura de calma, de tranquilidade. Porque se eles disserem que não estão de acordo com as eleições e não vão integrar o governo, então nós vamos ter problemas em Angola. Nós vamos ter problemas em Angola, porque aí vão ser os partidos políticos a se levantarem contra a própria governação e vai ser a sociedade civil, que é aquela terceira via de que eu falo, que terá a força dos partidos políticos. Mas o que nós esperamos é que isto não aconteça. Vamos ter o contencioso eleitoral que vai para o Tribunal Constitucional, vamos esperar que o Tribunal responda. Não temos grandes expectativas, mas eu quero crer que os partidos políticos na oposição, essencialmente através da Costa Júnior, vai conseguir manter a mesma calma que tem mantido até agora e o povo vai ficar em casa, não teremos arruaça. De resto, quem ganha as eleições nessa condição já sabe que o seu poder é ilegítimo e, portanto, vai ter que levar com muitas manifestações ao longo dos 5 anos. Ora, muito obrigado a Albino Paquisse, que é analista político, que por se juntar a esta nossa maratona de análise do processo eleitoral angolano. Para já, amanhã, sexta-feira, o movimento cívico Mudei a Casa CE tem agendado conferências de imprensa para se posicionarem quanto aos resultados definitivos apresentados pela CNE. E nós, a DW África, continuaremos atentos às movimentações em curso em Angola. E você pode acompanhar toda a informação aqui em dw.com/português ou nas nossas redes sociais. Por hoje é tudo. Fica aquele abraço do tamanho da DW África. Até uma próxima ocasião.